Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Dando continuidade ao Salmo 145, o Salmo fala sobre louvor de Davi, sobre o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós iremos tratar da parte 3, que retrata aí os versos 4 a 7. Eu quero ler com você Salmo 145, os versos 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Meus queridos, existem 3 verbos aqui no texto em destaque: meditarei, falar-se-á e divulgarão, todos relacionados com as obras maravilhosas de Deus. O número dessas obras é incontável. Se incluirmos as maravilhas da criação, sobre os quais pouco sabemos, mas o pouco que sabemos é magnífico. Nós não podemos contar e nem ter ideia do tamanho desse universo. O que Davi quer sobre as obras divinas, o que ele quer dizer sobre as obras divinas? É que cada geração aprenda com as experiências com Deus e transmita para a próxima geração. Assim, cada geração terá um conhecimento maior de Deus e a geração será mais forte que a anterior. Com a iniciativa de Davi, na ideia dele, uma geração anunciando Deus para outra geração, quer que o mundo seja melhor. Então, uma geração ensinando as experiências relacionadas com Deus para a próxima fará da geração futura uma geração bem melhor. Mas qual que é a visão, quais são os itens que nós podemos perceber aí no texto? Vejamos, nós entendemos assim, que na visão de Davi, ele fala assim, olha, queria ser constante no trabalho. Ele seria constante em bendizer a Deus. Davi era o homem que exaltava a Deus todos os dias. É claríssimo isso, não só neste salmo, mas nos outros. Nós entendemos assim, que exaltar a Deus deve ser o nosso trabalho diário. Não podemos deixar de passar um dia sem buscar a Deus, sem agradecer a Deus, sem louvar a pessoa de Deus. Porque vejamos, Deus tem nos dado muitas coisas. Por mais difícil e sofrido que seja o seu dia, você deve buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus. Você deve lembrar da pessoa de Deus.
Eu sei que seu dia é ocupado, eu sei que você tem muitas tarefas, eu sei que você corre a cada instante, mas não se esqueça de tirar um momento, um espaço do dia para ser grato à pessoa de Deus. Nós devemos considerar que essa é a nossa tarefa diária mais necessária e o mais deleitoso de nossos confortos diários. Deus abençoa-nos todos os dias, fazendo o bem por nós. Portanto, nós temos todos os motivos para bendizer a Deus, falando com Ele. Uma outra questão que Davi coloca, já que o primeiro instante é de demonstrar uma constância nesse trabalho, ou todos os dias de buscar a Deus, um outro fator é que essa tarefa ele vai continuar até o último momento de sua vida. Ele fala assim: bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Isso indica pelo menos 3 questões. Primeiro, que ele resolveu continuar nesse trabalho até o fim da vida, até o momento em que Deus o chamasse. Em segundo lugar, que a igreja usará até o fim dos tempos os salmos escritos por ele para louvar a Deus. A igreja deve pregar, a igreja deve anunciar todos os salmos, não somente os de Davi, mas todos os salmos, para deixar bem claro como Deus se preocupa conosco. E terceiro, ele esperava e louvava a Deus por ver que um dia ele estaria na eternidade. Então, ele esperava louvar a Deus por toda a eternidade. Em outras palavras, eu não só vou louvar a Deus enquanto eu estiver aqui nesse planeta, na Terra. Eu vou louvar a Deus o dia que eu partir deste mundo, o dia que eu estiver no céu. Para Davi, as gerações devem continuar os louvores em sucessão ininterrupta, depois que cada pessoa for embora, partir desse mundo. Ele fala assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. A geração que está se retirando deve contar a seguinte as obras do Senhor, contar o que viram em seus dias e o que ouviram dos seus pais. Eles devem anunciar as proezas de Deus. E a geração que está crescendo deve seguir o exemplo daquela que está se retirando, para que a morte dos adoradores de Deus não represente a diminuição na adoração a Ele, pois surge uma nova geração no lugar deles para continuar essa boa obra até mais ou menos o fim dos tempos. Em outras palavras, a preocupação de Davi qual que é? A geração atual deve anunciar a geração futura, pais anunciando os filhos aprendendo com os pais. Sobre o quê? Aí que entra a nossa conclusão. Mostrar que as obras de Deus são poderosas, são benéficas, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem estendido as mãos com o objetivo de salvar as pessoas. Diz o texto: falar-se-á do poder, significa falar com o coração, dizer com o coração. A minha responsabilidade para com os meus filhos
é de falar tudo aquilo que eu sinto no meu coração, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, para que o meu filho possa ter a mesma fé que eu tenho. E que ele possa desenvolver uma fé maior ainda, porque ele aprendeu comigo e assim transmitirá aos seus filhos. É assim que derramamos sobre os nossos filhos, como diz o texto, derramarão. Isto é, divulgarão. O termo derramarão dá a ideia de uma grande cascata de água derivada de uma fonte abundante. Não é uma fonte seca, mas de água abundante. Uma fonte seca é oferecer tudo para os filhos, sem meditar, sem anunciar, sem falar das coisas de Deus, sem conduzir os filhos para Jesus. O que adianta nós oferecermos muito para os filhos e esquecermos do principal, que é a pessoa de Jesus? Porque tudo que nós vamos dar aos filhos, um dia eles vão partir desse mundo. Então a preocupação de Davi qual que é? Nós devemos nos preocupar com o futuro dos nossos filhos. Filhos sem Deus estão mortos. Davi deixa claro a nossa responsabilidade de gerar vida na vida dos nossos filhos. E vida para os nossos filhos é oferecer Jesus para eles. É assim que o Salmo 145 nos orienta. E Davi foi muito sábio quando ele transmitiu todas essas maravilhas e todo esse conhecimento. Nós temos responsabilidades para com as gerações futuras. A nossa oração tem que ser que as próximas gerações sejam melhores, mais fortes, mais dedicadas à pessoa de Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, nós agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou para fazermos parte da tua família. Muito obrigado pelo conhecimento que nós temos acerca de ti. E nos ajuda, ó Deus, a transmitir aos nossos filhos tudo aquilo que nós aprendemos de ti, todas as experiências obtidas contigo. Que nós possamos transmitir aos nossos filhos as obras maravilhosas, o teu poder, o teu cuidado para conosco, para que as futuras gerações também venham a crer que tu és o Deus excelso, bondoso, amoroso. O nosso pedido e a nossa oração é para que os nossos filhos sejam mais fortes, mais dedicados do que nós. E que eles possam entender quem é a pessoa de Jesus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Tenha uma boa noite. Um forte abraço.